Fala galera, estamos aqui para mais um Freedom Podcast. Eu sou a Juliana. Eu sou a Brenda. E hoje nós vamos falar sobre o tema de que como a palavra de Deus, ela pode ser um mapa para nos guiar, sabe? Para o nosso trilhar nessa terra. Sim. E também o Apóstolo Edson tem um podcast que também fala um pouquinho sobre esse tema. Se você quer ser abençoado, edificado, corre lá no Spotify, no YouTube, que você vai encontrar o podcast lá. Beleza? Gente, antes da gente começar, esse tema é muito importante que a gente vai falar hoje. Mas deixa o seu like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Se você não sabe, tem pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus. Sim. Então, curte esse vídeo. Compartilha para os seus amigos. Não tenha vergonha de compartilhar a palavra de Deus, porque você pode não estar vendo, mas tá edificando outra pessoa. Então, compartilha esse vídeo e vamos lá. Vamos lá. Em 2 Timóteo 3, fala: não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Ela transforma totalmente o nosso ser. Em Romanos 12 fala sobre isso, para que nós não venhamos nos conformar com os padrões desse mundo, mas para que possamos ser transformados, sabe? Que a nossa mente venha a ser transformada pela renovação da nossa mente. E essa renovação de mente, ela só pode vir através da palavra de Deus. Sim, a palavra como um guia, né? Como um mapa, de fato, de como a gente pode viver, né? De como a gente pode caminhar, como a gente pode conversar, aconselhar as pessoas, né? É realmente o nosso guia, né? Gente. É realmente o nosso guia, o nosso mapa de como viver. E o nosso guia de para que nós fomos feitos. Para que nós somos criados, designados pelo Senhor. Renovação de mente, gente, é você colocar um conhecimento, sabe? Ler a palavra, meditar na palavra. Mas agora, a transformação pela renovação de mente, ela só acontece quando você coloca todo esse conhecimento em prática. Porque não adianta você ler a palavra de Deus, você decorar alguns versículos, você ser expert, né, na Bíblia, mas você não viver nenhum texto, você não colocar nada disso em prática. Sim. A transformação de mente vem quando a gente lê a palavra de Deus, mas também quando coloca em prática, porque o conhecimento sem a prática é nada, né? Sim, é uma coisa que você falando sobre isso, me lembra agora no Instagram a gente vê um monte de anúncios, tipo assim, 10 dias para você, a jornada de 10 dias para você aprender tal coisa. E assim, cara, são muitas ofertas que aparecem, assim, pra gente aprender, coisa que você tem uma vontade de aprender há um tempão, sabe? E apareceu ali. Mas assim, se você fazer todos esses cursos, assim, e não colocar nada em prática, só vai ser, tipo assim, conhecimento guardado na gaveta que não vai te servir pra nada. Talvez sirva pra um dia lá na frente, sabe? Mas agora não vai te servir pra nada. E assim, não vai ter muita serventia, sabe? Mas é igual. E você, tipo assim, ouvindo a palavra de Deus, tipo assim, uma pregação que você tá assistindo aí no culto direto, vai no culto todo domingo, sabe? E você não coloca em prática o que o Senhor te ministrou, vai ser simplesmente um dia, sabe? Que você colocou na conta, você bateu presença lá, sabe? É exatamente isso, gente. E a palavra de Deus, ela fala, né, em Tiago, só pra complementar, em Tiago 1, acho que é 1:23, que é porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, aí ele fala mais e fala que é como uma pessoa que se vê no espelho e quando sai da frente do espelho não lembra.
o que tá ali, sabe? É porque realmente a gente tem que colocar em prática. É como o Timóteo estava falando, que a palavra de Deus, ela corrige os nossos erros. A palavra de Deus, ela vai apontar a nossa rebelião. A palavra de Deus, não há nada como a palavra de Deus, porque ela nos traz vida. Ela nos mostra o que é certo, o que é errado. Exatamente. E aqui, ó, mais pra frente. Muito bom. E mais pra frente é que... E aquele que pratica, que pega a palavra de Deus e tem ela como algo valioso e a pratica, fala um pouquinho mais pra frente que esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe? Ela veio pra trazer vida. Sim. E veio pra trazer bênçãos, sabe, pra nossa vida. Tipo, veio pra trazer... como posso dizer? Agora fugiu. Mas, enfim. Que... Ela veio pra trazer alertas, tipo assim, do que a gente precisa fazer. Quando a gente tá errado, bem-aventurado no que realizar. Se você errou, ela vem como um alerta, tipo assim, tá errado, vamos corrigir, vamos passar uma borracha. Se você não sabe, eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer, você pode ter certeza que esse livro daqui tem tudo. Se você não tem ele, adquira. A Bíblia Sagrada. Sim, tá? Sim. Então... Ela indica o caminho certo, ela indica o caminho de arrependimento, né? Ela nos traz salvação. Ela nos traz salvação. E ela aponta a salvação. Ela traz a manifestação do reino. Sim, sim. E assim, como a gente pode manifestar no reino, sabe? Sim. A palavra de Deus, assim, é o melhor guia, é o melhor livro de receita, digamos assim, para que a gente possa manifestar o reino de Deus. E falando de manifestação do reino de Deus, me lembra uma coisa assim, muito forte na minha cabeça. Que a gente tá vivendo em dias muito especiais aqui na nossa comunidade de fé, porque vai ter a primeira conferência do Freedom. E qual é o nome? Influence Conference. E vamos estar falando sobre influência. E não há nada como a palavra de Deus para influenciar. Se você quer ser influência através da imagem de Cristo, você precisa conhecer a palavra de Deus, sabe? Sim. Porque é através dela que outras pessoas terão vida, é através dela que vamos alcançar... É através dela que, exemplo, vão te reparar de qualquer jeito, mas o que a pessoa tá reparando, se vai gerar vida ou se vai, sabe, se vai ser nada na vida da pessoa. Exatamente. Vai ajudar na morte dela. Não, porque existe dois tipos de influenciar. Você pode estar influenciando por bem, ou você pode estar influenciando por mal. Você pode estar sendo influência, ou você pode estar sendo influenciado também. Você tem que fazer essa pergunta pra você. Se você está sendo influenciado pelos seus amigos, ou se você está influenciando. Porque muitas das vezes a gente tá... Não vou falar numa roda de amigos, mas a palavra de Deus diz que tal ato é errado e você vê seus amigos fazendo. Aí você vai e fala assim, mas se meus amigos estão fazendo, então não é tão de errado assim, então eu posso fazer. Mas se a palavra de Deus diz que esse ato está errado, que esse ato te leva, vamos dizer, a pecar, assim, então... ela tá certa. Não é o seu amigo que tá certo. E sim, muitas vezes a gente acaba vivendo nessa guerra, né? Sim. Vamos dizer que uma guerra. E pegar por esse pensamento de roda de amigo, tá errado, assim. Os que seus amigos estão fazendo tá errado. Talvez você ali, como um servo de Deus, você deveria estar influenciando a que aquelas pessoas não fizessem isso de errado, sabe? Exatamente, por isso que você tem que tomar muito cuidado se você está influenciando ou você está sendo influenciado. Em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 2 diz: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Nós somos a carta que as pessoas estão lendo. E nessa tarde, né, eu vi esse versículo na minha mente e eu fui pesquisar. Eu lembro mais ou menos da época de escola como era feita, né? O papel. Eu sei que vem da madeira. Vem da madeira. Através de...
tipo assim, é a partir de uma madeira chamada, uma substância, não sei se é uma substância ou se a árvore é chamada eucalipto. Eu sei que é árvore. A árvore é chamada eucalipto. Então é através dessa madeira que nós conseguimos produzir o papel. Sendo que até chegar ao papel, ela passa por diversos processos. Uau. Ela passa por mudanças. Então, se nós que somos cristãos, até essa palavra me fala, cristãos. Para que nós venhamos ser cristãos, nós precisamos, vem a palavra Cristo primeiro. Sim. E para influenciar através de Cristo, nós precisamos passar por mudanças, nós precisamos passar por transformações, nós precisamos viver os processos que Deus tem nos colocado para chegarmos à perfeição de Cristo. E aí sim, as pessoas vão olhar para nós e não vai ver, vai ver Cristo. Sim, você valorizar esse processo, você passar por ele, entendendo que tem algo maior nisso. Sim. E assim, talvez nessa área que você tá sofrendo, ou então tá passando por esse processo, você pode influenciar. Exatamente. O Senhor pode usar isso, porque o Senhor não faz nada em vão. Para que você possa ajudar outras pessoas. Muitas coisas ruins assim na nossa vida, Deus pega e transforma para a glória dele. Não é? Sim. Exato, ele faz ponte sobre abismos. É exatamente isso. A gente falando sobre as áreas de influência, né? Na conferência serão tratadas 7 áreas de influência. Sim. Tem outros estudos que apontam 8, 11 áreas, mas na conferência serão 7 áreas. Que agora eu vou falar um pouco sobre ela. Que a gente vai. Família, né? Que de uma certa forma todos nós é muito importante. Temos a incumbência de influenciar, porque talvez você vai formar uma família. Eu quero formar uma família. Formar uma família e você já tá inserida em uma. Tem gente que, só por ser da família, tem esse papel de influenciar na família, mas também tem pessoas que têm um chamado, sabe? Um propósito direcionado sobre restauração de família, sabe? Sim. De casamento, de paternidade. Exatamente. E entre outros, né? E assim, é muito importante entender, né? A gente tá falando sobre essas 7 áreas, mas uma coisa que pode, sei lá, queimar no seu coração, talvez é isso que o Senhor te chame. Mas assim, é entender que não é uma só área que você pode ser chamado, ou então ou é uma só. Assim, ou no que o Espírito Santo, tipo assim, te direcionar a ser guiado, né? Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que buscar em Deus e saber qual área ele quer que você influencie. Sim. E assim, vamos só desmistificar uma parada aqui, pelo menos é pelo que eu entendo. Influenciar. Talvez você não vai ser, tipo assim, um influencer como todo mundo tá vendo, sabe? De tipo assim, todo mundo vai olhar pra você, todo mundo. Mas não, é entender que você tá sendo observado. E assim... Em todo tempo, gente. Você precisa mostrar a glória de Deus. É nisso, sabe? Você precisa refletir a glória de Deus, ser canal, assim, de manifestação da vontade de Deus. E nos mínimos detalhes, sabe? No seu dia a dia, você exercer essa influência de fato, né, amiga? Sim. Também tem o tema religião, que também engloba igreja. Isso. Que algumas pessoas... assim, todos nós também, eu acredito que temos um chamado, assim, pra servir, sabe? No corpo de Cristo. Mas também tem aqueles que têm um propósito específico, sabe? Direcionado, como, sei lá, pastores, presbíteros, sei lá. Porque na igreja é como se a gente estivesse numa escola. Não é como se a gente estivesse numa escola, mas eu vou colocar assim pra vocês entenderem. Você vai entrar numa escola, você vai estar aprendendo sobre tais matérias. Você vai entrar na faculdade, sobre um curso, você vai estar aprendendo sobre aquele curso. Na igreja, você vai estar sendo discipulado. Você vai estar aprendendo a amar as pessoas. Você vai estar aprendendo a viver em comunhão, em unidade com seus irmãos. Sim. A viver a servir como Cristo serviu. A ter comunhão com Deus, sabe? É uma troca esse discipulado também. E aí, quando você for pra rua, for viver assim, no seu trabalho, na sua faculdade, etc., você vai estar passando aquilo
para aquele ambiente. Você não vai estar passando outra doutrina. Não sei se eu posso dizer uma doutrina. É, a doutrina da palavra de Deus. Então você vai estar passando aquilo, sabe, para aquela vida e sabendo que vai edificar, vai mudar a vida daquela pessoa. Exatamente. Também temos a área da educação, né? Você que, sei lá, que ser um professor de faculdade. É muito importante, gente, todas as áreas. Sim, acho que vem mais por trazer conhecimento, sabe? De como quando você tiver um filho, sabe? De como vai ser a educação dessa criança, sabe? É muito importante você saber, sabe? Eu acho que a conferência também é muito de te trazer conhecimento do que, tipo assim, do que existe, sabe? Porque às vezes, quando você vive numa bolha, sabe? Da sua igreja ou da sua casa, da sua roda de amigos, você não sabe a imensidão que existe, sabe? No mundo, para que áreas que o que você tem pode agregar. Entende? Às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Do que acontece. E assim, eu acho que a conferência vai poder vai te tirar da caixinha, vai abrir a sua mente, vai expandir suas fronteiras. Isso que vai acontecer com a sua vida. É isso. Também tem a área de governo, que um exemplo assim muito maneiro de governo que a gente tem é de José, de Daniel, que tipo assim, foram postos em posições tipo de governar e honraram ao Senhor nisso. Exerceram o seu É possível não se contaminar e honrar o Senhor nessas áreas, gente. Amém. É possível. É possível. De mídia e comunicação, né? Que Instagram. Sei lá, na TV em si. Eu acho que na TV, nós, como cristãos, tipo, precisamos influenciar o nosso papel. Eu vejo fazer o nosso papel. Eu vejo que um belo comunicador foi João Batista. Nos tempos de hoje, assim, João Batista, porque muitas pessoas estavam indo lá pra ver o que ele tava falando, sabe? E muitas das vezes vai vir pessoas até nós pra ver aquilo que nós estamos vivendo. Isso nós precisamos viver com integridade e fidelidade. O reino de Deus, a palavra de Deus, precisa não estar somente aqui na nossa mente, mas precisa, nós precisamos estar todos os dias colocando ela em prática. Comunicar, sabe? Falar. Você que é influencer, você que adora falando no Instagram, sabe? Assim, eu acho muito maneiro pegar exemplo, sabe? Como você falou, de João Batista. E analisar o que você tá falando, sabe? De tipo, você tá levando vida pras pessoas, ou você só tá, tipo... É fato que se você tem uma vida com o Senhor, o que você estiver mostrando vai estar refletindo Jesus, porque você exala o que o Senhor tem, sabe? Eu acho muito legal que, tipo assim, cara, se você tem vontade de falar, de gravar um vídeo, cara, abre a câmera, começa falando, oi, tudo bem? Gente. Daqui a pouco você pega intimidade e começa a fluir, sabe? E vai impactando outras vidas. Exatamente. Né? Eu tenho certeza, amiga, que você recebe vários comentários lá nos seus posts de que, pô, precisar ouvir isso. Não é? Mas eu tô até muito tempo, assim, tem uma parada de postar assim. Mas eu gosto, porque eu percebi que as redes sociais tem como a gente levar coisas boas, não... Porque muita gente fala, porque coisa ruim. Não, mas tem como a gente levar coisas boas. E pessoas estão precisando ouvir isso. Não é a minha palavra, não é o meu conhecimento. Mas é levar sobre Cristo, sabe? Para que outras pessoas... Exatamente. E exemplo, sei lá, num cunho, tipo, evangélico. Cara, você pode mostrar com o seu dia a dia que as pessoas, sei lá, porque... As pessoas tinham um pensamento de que, pô, viver com Jesus é chato, você não pode fazer nada, sabe? Mostrar sua alegria e falar assim, pô, é possível, sabe? Ela é feliz. Quebrando esse tabu, porque esse é um tabu, gente. Exatamente. Esse é um tabu. Quebrando esse tabu. E também, que a mídia e a comunicação também foi muito responsável por isso, de falar que crente
sei lá, em novelas, essas coisas assim, que tipo assim, que crente não faz nada, é extremamente quadrado, é extremamente com uma cabeça fechada, que isso é uma mentira de todos. Tá, tem gente que mas tem gente que eu não sou. Vai de pessoa pra pessoa, tá no processo ainda. Sim, e esse lance da televisão, de filmes, cara, se a gente chegasse a fazer, sabe? Já tem gente fazendo. Não vamos entra fechar os olhos. Entra já na parte da questão agora essa questão acho que já entra na área de entretenimento. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, pode ser entretenimento. Mas dizer que, tipo assim, a gente pode atuar nessas áreas. Entende? Não é uma coisa que só, tipo, sei lá, a Paramount Filmes, sei lá, só a Globo, só a Record, sabe? Só eles sabem fazer conteúdo bons. Ou de você estar nesse lugar e você mostrar que Jesus é bom, tá ligado? Sim. Também tem a parte das artes, que entra o entretenimento e o esporte. Sim. Que, pô, acho que na palavra, assim, que remeteu muito à arte foi, acho que é Bezalel o nome dele. Isso. Que Deus deu um baita dom pra ele lá. Desceu uma unção sobre ele de plenitude, tá ligado? Naquilo que ele tava fazendo. Acho isso muito maneiro. E eu acho que... Paulo também fala sobre os Jogos Olímpicos. É? Eu só não lembro agora a passagem que ele fala, mas ele fala sobre os Jogos Olímpicos e da importância que é. Que maneiro. Acabamos de passar por uma Olimpíada. Que é, tipo assim, no esporte, cara, de você ser um jogador de futebol, de ser um jogador de vôlei, ou alguém, assim, que... Cara, é muito... Fala a verdade. É muito, muito legal quando... chega e fala assim, ele é cristão. E aí você... Porque, tipo assim, tem gente que, infelizmente, não faz o papel. Sim. Não faz, infelizmente. Mas não são todos. Sim, claro. E é muito legal quando você ouve isso e você, tipo assim, vai analisar um pouquinho mais, ou vai ver, né? Sobre ele, e você vê que ele é um cara que, tipo assim, pô, temente pra caramba o Senhor. Sim. E mostra que ele, tipo, ama Deus, sabe? Eu acho muito maneiro. Existem cristãos legais. Eu tô brincando, tá, sim, gente? E sobre o entretenimento, tem até aquela menina, né, a Priscila, que é dubladora. Gente, eu acho isso muito maneiro. De muita coisa muito, tipo assim, coisa famosa, tá ligado? A Priscila Kelly? Ah, tá. Sim, e ela de desenhos, tá ligado? Que eu fiz caraca, não é ela? É verdade, gente, ela é maravilhosa. Verdade, a Priscila é maravilhosa. E ela tá influenciando lá naquela área, né? Sim. Naquela onde ela tá dublando tudo isso, ela tá trazendo o reino de Deus. E, gente, ela vai ser uma das pessoas que vai estar aqui nas oficinas da nossa conferência. se Então, você não se inscreveu, corre pra se inscrever. Isso, se inscreva. A gente tá no segundo lote, já tá indo pro terceiro, então corre. Talvez quando esse vídeo sair, pode ser que já esteja no terceiro. Ou corre no pra vir pro quarto. Exatamente. Também, o último, né, e não menos importante, muito importante, é a economia. Os negócios, que engloba, né, os negócios, a ciência e a tecnologia. Cara, tem bastante. Nos negócios, assim, sei lá, particularmente, eu acho, sei lá, a gente ser rica. Pra mim, eu vou falar a verdade. Quando eu era criança, assim, no meio que eu vivia, eu achava... Eu tinha meio que medo de ser rica só porque eu não ia conseguir servir a Jesus. Sério? Sim. Caraca. Sim, porque, assim, era muito taxado que, tipo assim, gente que é rica é soberbo, A palavra fala sobre isso também. Mas, tipo assim, você não precisa ser assim. A forma você como ter você dinheiro vai... e você ser... Exatamente. Você ser dependente de Cristo. Você se humilhar na presença de Deus, entende? Você bate com dinheiro. É a forma como você vai usar esse dinheiro. Porque realmente a gente sabe que tem pessoas que acabam deixando o dinheiro ser o seu Deus. Exatamente. Mas você não pode deixar isso. O seu Senhor precisa ser Deus. É isso, mas eu tinha meio que medo de ter dinheiro por causa disso, entendeu? Agora você não tem mais não, amiga, né? Eu não tenho nenhum medo, assim, zero medo. Dinheiro, eu tô até te aceitando. Aceitamos Pix aí? Mas é isso mesmo. Na tecnologia também, eu acho muito maneiro, tipo, trazer inovação, sabe? Sei lá, dos céus. Na palavra fala, que acho que é em Jeremias, que fala que vai revelar coisas grandes que não sabes.
É Jeremias. Cara, e assim, a gente tem contato direto com a fonte da criação de todas as coisas, sabe? A gente pode trazer inovação, sabe? A gente pode buscar no Senhor, tipo, Pai, me revela aí, na tua grandeza aí. E às vezes às vezes, inovação. Eu penso que muitas das vezes a gente não alcança esse lugar por incredulidade. Entende? Porque se a gente tem fé, a gente sabe que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, mas não só de forma teórica, mas de forma que precisamos viver essa realidade de que ele é o dono do ouro e da prata. E muitas vezes a gente não alcança esse lugar por não ter fé. Entende? Coisa que acho que a Lorraine tava falando ontem, então... É verdade. No story dela, é que, tipo assim, é de você ter fé de uma coisa que eu tô vivendo, sabe? A gente abriu um negócio e tal, e a gente simplesmente produz sem saber se vai vender. É colocar o pé e depois... E crer que Deus vai botar o chão. Deus vai trazer os clientes, sabe? Deus vai trazer... E assim, se mover por fé, sabe? É o que o Senhor nos ensina, sabe? Alcançar lugares grandes é porque a gente se move por fé. A gente agrada ao Senhor, né? Sim, exatamente isso. E estão nessas áreas, né? A gente já falou de todas elas. Falamos de todas elas? Sim. É você entender o coração de Deus para aquilo, sabe? O que o Senhor quer para aquilo. E, gente, se você quer ser essa pessoa que vem influenciar, manifestar a Cristo, você precisa entender que é através de ter a mente de Cristo que a gente consegue começar a trazer essa manifestação, essa influência. E também em Gálatas diz que é para que Cristo venha viver em nós, não as nossas vontades. Então nós precisamos morrer para que Cristo venha viver em nós. Então você entendendo isso, você querendo glorificar a Deus, tendo a mente de Cristo, sabendo que não é você mais que vive, mas Cristo vive em você, você vai começar a trazer o reino de Deus. Sim. Como foi dito no início, né? Em 2 Timóteo, que fala, não há nada como a palavra de Deus. Não há nada como a palavra de Deus escrita para nos mostrar o caminho para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. E essa palavra, ela está sendo escrita dia após dia na nossa vida. Nós estamos... Deus está fazendo essa história. A cada dia que passa, Ele vai escrevendo essa palavra em nós. E aí... outras pessoas serão levadas ao caminho da salvação através daquilo que Cristo está escrevendo em nós. E que eu acho bem importante, assim, eu vi algo bem importante que Marcos, João, eles escreveram o evangelho dele. E nós? Que evangelho nós temos escrito, né, sobre as nossas vidas? Porque eles já escreveram aqui, ó. Tem o evangelho de Mateus, tem o evangelho de Marcos e eu e você. Qual evangelho nós temos escrito? Porque as pessoas estão lendo esse evangelho. Tem pessoas que não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo o evangelho que é minha e a sua vida. Sim, elas estão lendo o que o Espírito está escrevendo. Sim. Em você, né? Uau. Exatamente. Sim. Então, mova-se com intencionalidade. Entenda o seu propósito, sabe? Entende que você faz parte da grande comissão, que é pregar o evangelho por todos os lugares. Das 7 áreas, de influenciar, não fica só aqui no Brasil ou só na sua casa. Pode ser no mundo, sabe? Sim. Você pode sonhar, você pode voar, entende? E mostrando o que Deus... O que o Espírito escreveu nessa carta linda que é o seu coração. Né? É isso, gente. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Sim. E uma coisa que eu queria falar, né? E agradecer aqui que esse podcast só acontece porque tem duas pessoas não, bem mais, né? Bem mais, mas são pessoas que estão aqui conosco toda quinta-feira, pode falar isso? É toda quinta-feira que a gente grava. Toda quinta-feira que a gente grava. E, gente, eles são muito especiais, de verdade, que a gente já deve saber que é o Robertinho e o João, são nossos amigos. Muito obrigada, amigos.
o coração deles, sabe? Todos os dias, eles estão praticamente todos os dias aqui na igreja servindo. Olha por isso eles, se você me constrange, puder. assim, porque eles servem com excelência. Isso, exatamente. Se isso aqui, ó, tá desse jeito aqui, é porque eles correram atrás e fizeram acontecer, né? É, verdade. E agradecer ao nosso apóstolo, né, que nos abençoou, né, pra poder fazer isso aqui, nos liberou pra fazer. Verdade. E curte, comenta, compartilha. Se você quer saber de algum tema que a gente... Quer saber não, se você quiser dar uma dica, né, sobre o que a gente pode falar no próximo, ou alguém que a gente pode trazer, né? Vai que a gente consegue chamar um cara a gente tá pensando em trazer algumas pessoas, mas dão dicas aí que nós estamos abertos pra ouvir. Sim, e é isso. Até mais. Beijo no coração. Tchau, gente!